Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Toda semana eu publico aqui no YouTube, né, o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Nós não temos um ministério em português na nossa igreja é toda americana, eu sou pastor de uma igreja americana. Mas durante o Covid nós começamos a fazer esses cultos em português para abençoar o pessoal que as igrejas não estavam preparadas para o Covid, né? Pela internet, fazer tudo pela online, aquele negócio todo. Então nós resolvemos fazer isso e continuamos fazendo, né? O Covid veio, o Covid foi e a gente continua fazendo. Não sabemos por quanto tempo ainda vamos continuar fazendo, mas pelo menos estamos fazendo para abençoar, para te edificar, para te encorajar na tua caminhada com Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Nós não temos objetivo nenhum de tirar membro de igreja, porque nós não temos ministério em português na nossa igreja. O nosso ministério é esse aqui online. Eu tenho durante a semana o Pingo de Prosa, que é nesse canal aqui do YouTube, que são meditações curtinhas que eu lanço na hora do almoço de segunda a sexta, né? Então eu gostaria de encorajar você a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, familiares, o pessoal da igreja, já que nosso objetivo aqui não é roubar crente de ninguém, né? Não temos nem para onde roubar, né? Então não temos esse objetivo. O objetivo é realmente te abençoar, né? E orar por você, te edificar na palavra, né? Então, antes da gente começar mesmo, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça, pela tua presença conosco, te agradecemos pela internet, Senhor. Tem sido tão negativa em tantas áreas, mas tem sido positiva em outras. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos de alcançar pessoas, de edificar pessoas, de abençoar pessoas através da internet. Queremos pedir que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, dá graça para elas, abençoa a saúde, abençoa a família, Senhor, abençoa as finanças nessa época tão difícil que o mundo inteiro está passando, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também, em outros lugares. Dá graça para aqueles que estão nos assistindo. E dirige, guia, protege, Senhor, cuida deles, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como a gente faz toda semana, eu coloco uma música para te abençoar, né? Eu espero que essas músicas te abençoem, né? Eu muitas vezes, a maioria das vezes, eu vou lá no fundo do baú. De vez em quando eu pego algo novo que eu não conheço, né? Mas eu saí do Brasil em 1990, então, e trabalhei com muita gente boa, né? Quando eu estava no Brasil, trabalhando com a Mocidade para Cristo, trabalhei com muita gente boa, né? Rebanhão, com Janires, ainda eu trabalhei com Janires, né? Fomos parceiros de ministério. Trabalhei com Banda Azul, com Quarteto Vida, Grupo Logos. Eu fiz trabalho com os Jovens de Cristo, Jovens da Verdade. Então trabalhei com muitos vencedores, né? Trabalhei com muita gente boa. E foi uma bênção na minha vida, e eu espero ter sido uma bênção na vida deles, né? Então de vez em quando eu vou lá no fundo do baú e pego uma dessas músicas para te abençoar, né? E de vez em quando eu ponho algo novo que eu também não conheço, né? Graças a Deus, muita gente nova depois desse pessoal apareceu, muita gente boa. Então o objetivo é te abençoar. Então vamos ouvir a música de hoje. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando
e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa será acusado por ninguém e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Muito boa, né? Espero que tenha te abençoado. Espero que tenha sido uma bênção na tua vida. Eu estou fazendo uma série aqui, é uma série baseada na aventura, na luta entre Davi e Golias. Davi e Golias, né? E todos nós, queridos, querendo ou não, nós temos gigantes para enfrentar na vida, né? A gente enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, né? Mas existem certas dificuldades, certas situações que estão além da nossa capacidade. Esses são os gigantes, né? São os gigantes. Davi brigou com muita gente da idade dele, da altura dele, do tamanho dele, né? Mas o Golias é diferente, né? Então você tem que ter algo mais para enfrentar um gigante. E nós já vimos o tema dessa série chama, que provavelmente vai virar um livro, né? Eu provavelmente devo escrever um livro no final dessa série. Essa série é chamada 5 pedras para enfrentar o seu gigante. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. Então nós já vimos 2 pedras, né? Já vimos a coragem e já vimos a criatividade. Hoje nós vamos começar a ver a 3ª pedra que você precisa ter no teu arsenal, na tua vida, para enfrentar lutas, dificuldades que estão além da tua capacidade, bem além da tua capacidade. E o texto que nós vamos usar para essa pedra está lá em 1 Samuel, onde que encontra a história, né? 1 Samuel 17 e 16 você vê o contexto da história, né? Mas Samuel 17
é o grosso da história, né? Mas Samuel 17, versículo 12 a 20. Deixa eu ler a história para você aqui. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço, como diz a turma lá em Minas Gerais, né? A rapa do tacho. Eu sou a rapa do tacho. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa história tão bonita, tão importante e tão rica de ensinos para as nossas vidas. Me dá graça para comunicar a tua palavra, para ensinar o teu povo. E dá graça àquelas pessoas que estão nos assistindo, para receber, para ouvir, para entender e para aplicar a tua palavra na vida deles, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. 5 pedras. 5 pedras. Hoje nós vamos falar da terceira pedra. Qual é a terceira pedra? Então, falamos da primeira, que é a coragem, a segunda, criatividade. A terceira pedra é caráter. Caráter. Você quer enfrentar o teu gigante? Quer vencer o teu gigante? Você precisa de caráter. Caráter. E hoje em dia, quando as pessoas enfrentam gigantes, a primeira coisa que elas fazem, esse é que é o grande desafio hoje em dia, é o seguinte: a primeira coisa que você faz é arrumar uma maneira de derrotar os gigantes infringindo a lei. É o famoso jeitinho, né? É no meio da adversidade que o caráter da pessoa se manifesta. É no meio da luta, na hora que você vê o branco do inimigo do olho, como o pessoal diz, né? Quando você vê o branco do inimigo do olho é que mostra o teu caráter, quem você é, né? Estamos enfrentando um momento em que atrapassa, estamos passando por um momento, né? Já vem de longe, né? Principalmente no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos tá chegando, isso aí tá assim, o americano tá chocado porque está descobrindo que as pessoas fazem isso. Nós estamos chegando no momento em que atrapassa o trambique, né? É normal e é aceito na sociedade. É assim que faz, é assim que é. Todo mundo faz, né? Nós estamos vendo isso no esporte, estamos vendo isso na política, né? Nem se fala. E para nós, os brasileiros, que a gente que vive aqui nos Estados Unidos, a gente estranha, porque quando cheguei aqui em 90 ainda não era assim, né? O pessoal ainda fazia as coisas de honestidade, né? O caráter ainda era uma grande marca do americano, né? Obedecer às leis, obedecer às normas, que negócio tudo. Eu lembro, deixa eu contar a história. Eu lembro quando eu cheguei, eu estava em Portugal, vim para Nova Jersey para trabalhar com uma igreja de brasileiro e português, tá? Uma mistura. E eu fiquei no começo, né, nas primeiras semanas, eu fiquei hospedado na casa do pastor que me chamou, né, até eu poder arrumar o meu apartamento. E os meninos, ele tinha menino pequeno, né, e eles brincavam
no gramado em frente à casa. A casa tinha um gramadão grande. E eles brincavam, né? Brincavam lá e tal. E no fim do dia eles deixavam os carrinhos, os brinquedos, tudo lá na grama, lá na rua, né? Na beira do passeio. Não tem muro, não tinha nada. E eu ficava agoniado. Eu saía catando. Eu saía catando brinquedos dos meninos, tudo para guardar dentro de casa, né? E eles riam de mim. Eles ficavam na janela assistindo o Lucas catar os brinquedos dos meninos no jardim da casa. Porque eu achava que o pessoal vai passar ali, tem um carrinho de criança, uns carrinhos bons, brinquedos bonitinhos, né? Boneca, não sei o que, vai passar alguém aqui, vai levar. Essa é a mentalidade. Então eu saía catando e a turma rindo. E eu falei, por que vocês estão rindo? Eu falei, isso aqui não acontece não, Lucas. Aqui é América. Isso aqui não é Brasil não. Isso foi isso que eles falaram pra mim. Isso aqui não é Brasil não. Deixa o brinquedo aí. De manhã eles estão aí. E um dia eu fiz isso mesmo, né? Criei coragem e deixei os brinquedos lá. A primeira coisa de manhã, quando acordei, fui lá na janela ver o jardim e os brinquedos estavam tudo lá. Gente, que coisa, né? Que coisa. Eu vim com a mentalidade brasileira de que se você não guardar, você perde. Se você não esconder, você perde. Trapaça é normal. Você espera por isso. Você está contando com isso. Por isso que você guarda, né, o dinheiro aqui, o bolso ali, e põe isso, e põe velcro, e põe não sei o que, põe botão no bolso de trás para não ser roubado. É por isso que você arruma um monte de coisa. Põe por dentro da roupa, a parte do dinheiro, o documento, o telefone. É um desespero. Né? É um desespero. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com a Mocidade para Cristo, né, aqui nos Estados Unidos, a Youth for Christ, lá de Nova York. E o meu chefe era um negro forte, grande, né? E um dia nós fomos visitar um membro do board, né? Agora a palavra foi embora em português. Mas do board, você deve entender, né? Um dos caixa alta lá num bairro. E quando nós chegamos, né, entramos no estacionamento da casa do sujeito e tal, saímos do carro, eu tranquei a porta do meu lado, né? Tranquei a porta do meu lado e fechei. Aí o meu chefe na época, né, que estava comigo, falou, ó, Lucas, faz isso não. Aqui a gente não tranca a porta do carro. E se você trancar, você vai ofender o pessoal. Porque eles vão pensar que você está desconfiado deles. Olha a mentalidade. Aqui a gente não tranca, a gente chega e deixa o carro aberto. Tem lugar que você tem que trancar mesmo. Mas aqui nesse lugar você não tranca a porta do carro não, porque o pessoal vai ficar ofendido. Você imaginou um negócio desse? Viver num lugar desse? É uma maravilha, queridos. Pelo menos foi uma maravilha. Mas a realidade é diferente agora. Nós estamos vivendo, né? Estamos entrando num momento em que a trapaça é normal e aceita na sociedade. Né? Se você não está trapaceando, você não está tentando. Você tem que provar que você está tentando, você tem que trapacear. Enganar não é apenas enganar alguém, mas é quebrar as regras para obter vantagem. Os atletas estão se tornando os garotos e garota propaganda dessa situação atual, não é não? Estão tomando drogas para se tornarem mais fortes, mais rápidos, melhores que os outros. E agora não é só tomar droga, agora é fazer certas coisas para te dar aquele algo mais, né? Então, os comitês olímpicos contra a droga e tal, os caras têm que ser muito espertos, porque agora eles estão criando coisa. É um medicamento ali que não aparece no teste, que não sei o que, é o truque do teste, né? É um desespero. É um desespero o que está acontecendo agora, né? Então,
é na vida familiar, né? Esses atletas que estão fazendo gambiarra, trambique, truque para conseguir vantagem, para ganhar prêmios, na vida familiar eles estão dando um exemplo de como não ser pai, como não ser mãe. Quer dizer, os caras arrebentam tudo, rouba, faz, acontece nesse sentido, né? E a hora que chega em casa, qual que é o exemplo que eles dão pra gente? Qual que é o exemplo que eles dão para os nossos filhos, para os nossos netos? Né? O pessoal idolatra essas pessoas. E eles estão que quebra a regra. Né? E os nossos filhos estão aprendendo com quem? Estão aprendendo com aqueles que fazem a coisa direita e custa ganhar? Ou estão aprendendo com aqueles que fazem as coisas erradas e estão cheios de medalhas? Caráter. Caráter refere-se às qualidades morais, às posturas éticas e princípios afins. Isso é caráter. Vamos dar a definição de caráter. Caráter é a soma das qualidades ou peculiaridades de uma pessoa e inclui qualidade moral, ética e espiritual. Isso é caráter. É o combinado disso. Alguém sabiamente já disse, né, uma frase que é extremamente divulgada, né, que tudo que é necessário para o triunfo do mal, tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Não vai nada, deixa. Se você deixar quieto, o mal vai vencer, né? E por fim, alguém já disse, né, que para enfrentar é preciso de caráter para enfrentar um valentão, um bully. É preciso de caráter. Então essa é a pedra que nós vamos lidar com ela. Hoje, começando hoje, a partir nas próximas semanas. A pedra que precisamos para enfrentar o gigante é caráter. Muitas vezes nós temos coragem, muitas vezes nós temos criatividade, sabemos fazer as coisas, isso, aquilo. Mas muitas vezes nós pecamos na falta de caráter. Davi, durante toda a sua vida, teve muitas lutas. Não só moral, mas também espiritual. Ele enfrentou muita coisa e fez muita coisa. Mas até este ponto, e durante a maior parte da sua vida, ele foi um exemplo de caráter. E toda vez que ele caía, né, que é outro aspecto, porque nós temos que entender que caráter não é perfeição moral, ética. Nós vamos ter problemas, nós somos pecadores, queridos. Nós vamos ter problemas. É como nós lidamos com o problema que mostra o nosso caráter. Como nós lidamos com o nosso pecado é que mostra também o nosso caráter. Então o caráter não é só a pessoa assim, a pessoa nunca errou na vida. Não, errou. Mas consertou. Acertou o passo. Então toda vez que Davi caía, ele reconhecia o erro, se arrependia, confessava, levantava, como diz a música aí no Brasil, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É Davi, a história do Davi. E deve ser a nossa história, querido. Nós não vamos ser perfeitos. Não temos condição de sermos perfeitos. Né? Somos pecadores. Né? Vamos pecar, vamos falar coisas que não devemos falar, vamos fazer coisas que não devemos fazer. Reconhecemos, confessamos, recebemos o perdão de Deus e vamos para frente. Os defeitos de Davi nos ajudam a ver o seu caráter. Isso é extremamente importante para nós. Esta história sobre Davi aqui é uma fotografia para a gente dar uma olhada no caráter de Davi. Como é que o caráter dele se manifestou na sua vida e o ajudou a enfrentar Golias e a derrotá-lo. Caráter.
caráter de Davi. É parte desse processo todo de formar Davi. Então, ele tinha coragem, tinha criatividade e tinha caráter. E o caráter, ele é uma parte importante na vida da pessoa. E Davi aqui mostra, nessa história, o caráter dele. O caráter dele. Então nós vamos dar uma olhada no caráter de Davi. Qual que é o primeiro aspecto de caráter, do caráter de Davi, e que nós precisamos também ter? Primeiro, ele era um trabalhador. Davi não era um folgado, mimado, que dependia de todos os irmãos dele, do pai, e vivia na boa. Ele ralava, ele era um trabalhador. Um dos primeiros aspectos do caráter é que a pessoa que tem caráter, as pessoas que têm caráter, elas são pessoas trabalhadoras. Davi era adolescente. E ao mesmo tempo, sendo adolescente, ao mesmo tempo ele tinha 2 empregos. Talvez você nunca pensou nisso, talvez você nem pensou nisso, nem prestou atenção nisso na leitura que a gente fez. Depois você volta lá e dá uma olhada no 16, no 17 e dá uma olhada para ver. Ele tinha 2 empregos. 2 empregos. Ele tinha um emprego com o pai dele, para cuidar do rebanho, pastoreando o rebanho, e tinha um emprego com o Saul. Lembra que Saul estava com um espírito que estava atormentando ele, e alguém falou: você precisa de alguém que toque música para você, e a música vai fazer com que o espírito mal saia de você, pare de te atormentar. Ele falou: mas quem é que toca música aí? Eu preciso de alguém que toca música. Aí o pessoal fez a pesquisa, né, governo, né, o CIA lá, a CIA, Polícia Federal, fez a pesquisa, procurou, achou. Quem que é? Tem um menino chamado Davi, um cara forte e tal, esperto, e ele toca harpa. Saul chama o Davi e fala: ó, quero você aqui comigo. Toda vez que alguma coisa acontecer, o pessoal vai te buscar e você vai ter que vir aqui tocar harpa para mim, tocar música, para que esse tormento saia da minha vida. Essa é a experiência de Davi. Essa é a situação que Davi se encontrava. Era um adolescente com 2 empregos. Emprego duro. Emprego duro. Nós vamos ver a partir da semana que vem algo a respeito do trabalho de Davi. O que o ser trabalhador significava para Davi e significa para nós. O que significava? Porque ele tinha 2 empregos, e empregos duros, né? Ele não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. O rei chamou: corre, anda, né? Sai do campo, vai para Belém, dá uma guaribada na cara e vai lá para o palácio, porque o rei está com problema. Acabou o problema, volta, chega em casa, vai para o campo cuidar do rebanho. Trabalhador, duro. E isso é um dos aspectos do caráter, e que é extremamente importante para a gente, queridos. Você quer ter caráter, você precisa de trabalhar. Alguém quer mostrar o caráter, vai mostrar o trabalho, entre outras coisas, trabalhando. Vai mostrar o caráter trabalhando. Mas semana que vem a gente fala mais a respeito disso. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo exemplo de Davi, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, Senhor, e nos dê caráter nesse mundo tão difícil, tão corrupto e corrompido. Levanta um povo com caráter. Com caráter. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas.
Espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não der para te ver durante a semana, eu espero te encontrar aqui no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.